Ora, bem-vindos ao canal YouTube. Hoje temos connosco a Sandra Matos, que é uma craque da qualidade. Eu prometi que até ao final desta terceira temporada ia trazer aqui pessoas interessantíssimas deste setor e sobretudo desta área da qualidade. Mas enfim, as nossas entrevistas também nunca são apenas uma entrevista a um craque da qualidade, é isso, e mais do que isso, é às pessoas que estão por trás destas funções. Bem-vinda, Sandra, obrigada por teres Obrigada. aceito este convite. O que é que estás a fazer atualmente? Obrigada pelo convite, Manuel. O que eu Obrigado. estou a fazer atualmente, sou responsável das operações da CIBS Processos, uma unidade da CIBS, que tipicamente toda a gente conhece, por causa dos multibancos e do MBWay. No entanto, é uma área de BPO, que presta serviços, sobretudo na área da banca, de aberturas de conta, penhoras, aplicação de herdeiros e também contact center. E o que é que, só porque, assumindo que muita da nossa plateia não terá tantos conhecimentos desta área, o que é o BPO? Business Process Outsourcing e, no fundo, são áreas de processuais que nós fazemos o outsourcing, neste caso, para a banca. Ok. E, portanto, tudo isso que tu falaste, genericamente, é o trabalho da CIBS Processos ou há outras áreas dentro da CIBS Processos também? Não, é a área de simples processos. Normalmente nós entregamos tecnologia que transforma, de alguma forma, o processo sobretudo, de back-office e depois complementamos com a entrega de recursos humanos que fazem validação ou que confirmam se ficou tudo certo da primeira vez, portanto é mais um controle de qualidade ou então tarefas manuais que, neste caso, os programas não conseguem fazer da melhor forma, porque nem sempre a máquina é melhor que a pessoa e há sempre ali um olho e umas mãos para ajudar naquilo que é preciso. Então, no fundo, aquilo que me estás a dizer é que nem tudo o que se faz neste setor é propriamente atender telefones. Não, nem sempre, nem sempre. Também, nós também temos processos que incluem uma videochamada com clientes, portanto, depende muito de como o processo está montado. Portanto, pode haver processos que não têm nenhuma interação com o cliente ou têm uma interação apenas escrita, com mensagens de falta algum documento ou falta algum tipo de documentação, é necessário validar alguma documentação, como também há processos que incluem uma chamada telefónica ou até uma videochamada. Porque no caso, por exemplo, das aberturas de conta, há uma série de validações que são necessárias ser realizadas e, portanto, muitas das vezes esse processo de controle tem que exigir esta interação com o cliente. No fundo, uma empresa, vossa cliente, contrata a CIBS Processos para ter a certeza que todo o processo, do início ao fim, fica tratado, é isso? Exatamente, sim. Então, quando nós estamos a falar de processos bancários, é mais dessa forma, não é? Porque começa com o envio da documentação de um cliente e vai terminar, por exemplo, numa abertura de conta. E, portanto, aí é necessário garantir que ao longo desse processo fica tudo correto, não é? Que os documentos são corretamente recolhidos, que estão válidos, que há uma série de processos que têm que se ajustar. Cada cliente é um cliente e, portanto, cada banco também tem alguma especificidade e que temos de ter isso em atenção. E, portanto, há alguns processos que terminam a partir do momento em que a documentação está toda validada e, portanto, depois o cliente, neste caso o banco, assegura aquilo que é necessário. Outros clientes pedem-nos para levar o processo até ao final, que neste caso combina então com uma chamada ou com uma videochamada. Então, e qual é a tua função na CIBS Processos? A minha função, no fundo, é gerir estas operações todas. Um, Portanto, sou responsável operacional, tenho uma área mais operacional no sentido em que faz a gestão do dia a dia, seja em Lisboa, nós temos 2 polos em Lisboa e temos um em Castelo Branco, portanto, gerir estas operações, neste caso são 3 locais diferentes, e depois uma área de qualidade e formação que presta serviços internos a estas operações. E quando eu digo serviços internos, é o serviço de recrutamento, de seleção, de formação, de controle de qualidade interno, porque podemos prestar serviços de qualidade para o cliente, mas depois também temos os nossos mecanismos internos de validação de tudo aquilo que nós fazemos. Esse serviço de qualidade para o cliente, estás a falar de quê, por exemplo?
por exemplo, auditorias de chamadas de call center. Temos clientes nesta área também. Ou seja, não operamos nesse cliente, não é? Mas fazemos somente a auditoria de chamadas, a classificação de acordo com a grelha do cliente, ou de acordo com aquilo que o cliente pretende validar, e entregamos lá, esses relatórios de qualidade para que o cliente internamente depois compare e faça essa medição de qualidade entre os seus parceiros. Mas só fazemos isso em clientes onde não operamos, portanto, para sermos isentos e para podermos dar a nossa perspectiva e ser efetivamente com esta parte isenta de qualidade. Portanto, nesse caso específico são nossos concorrentes. Eu vou desligar então esta chamada. Isto afinal não fez sentido nenhum. Foi. Peço imensa desculpa. Então, no caso do vosso controle interno, aquilo que achei curioso porque, e acho que isso também acaba por ajudar a nossa conversa, falaste também na parte da formação, do recrutamento e depois na parte da qualidade interna, mas isso está tudo ligado, certo? Tudo. Por isso é que está dentro do mesmo chapéu, ou seja, não é possível segmentarmos. Anteriormente, na minha vida profissional, numa das empresas onde trabalhei, por acaso foi curioso que eu integrei uma área de qualidade, na altura que não existia, foi um desafio de organizar os processos, de organizar a forma de controle de qualidade, portanto foi o meu primeiro desafio nessa empresa, e passado alguns anos o que me disseram foi, bom, agora vais ter que ir para a formação, porque é o caminho natural, não dá para nós separarmos aquilo que é a qualidade e depois o que é que tu fazes no fundo com a qualidade, ou o que é que tu fazes com a informação recolhida. E portanto acaba por ser um ciclo, nós não conseguimos dissociar, nem mesmo o recrutamento e a seleção. Poderíamos pensar que o recrutamento e a seleção poderia estar inserido nas operações, não é? Porque no fundo são as coordenações operacionais que vão estar com esses operadores e que, no fundo, poderiam ser as pessoas mais indicadas para conhecer. No entanto, existe uma série de processos internos e de avaliação e de acompanhamento e de jornada vou chamar operador, porque, no fundo, é a primeira etapa que nós não conseguimos dissociar e, portanto, esta área de qualidade e de formação acompanha o candidato logo nas suas primeiras interações, e depois acompanham também quando ele é integrado operacionalmente, quando recebe o seu feedback de qualidade, quando planeia as formações, porque há um padrão de qualidade que necessita de ser melhorado e, portanto, acabei por isolar, e eu acho que é assim na maior parte das empresas, precisamente por isso, para também ser, no fundo, o provedor da qualidade, seja junto do operador, seja junto da coordenação. Portanto, acaba sempre por ser ali um papel muito importante e tem que estar afastado, não é? para conseguir ver a qualidade com a perspectiva que ela exige e que não seja tão mergulhada na pressão do dia-a-dia, naquilo que é a performance do dia-a-dia. Quando fiz auditoria para os selos da APCC, acontecia por vezes esta separação. E muitas vezes havia a área da formação, que no fundo não me dizia claramente, obviamente porque perante um auditor não vão assumir isso, naturalmente, é uma entidade externa, tem que passar uma imagem completamente positiva e que tudo funciona bem, é normal, eu faria o mesmo no caso deles, mas às vezes percebia-se um bocadinho eu perguntava diretamente à equipa de formação, então mas se a coisa depois correr mal na integração, de quem é a responsabilidade? Não diziam, mas davam a entender, pois é preciso que os supervisores estejam em cima das pessoas que lá estão. Então, e no recrutamento, vocês recebem sempre as pessoas certas depois do recrutamento? Claro que esta pergunta é uma armadilha porque ninguém recebe sempre as pessoas certas, não é? É sempre um desafio. Mas às vezes existia um bocadinho esta questão, recrutamento de um lado, formação do outro, supervisão do outro. Obviamente há muitas empresas que têm boas práticas a este nível, mas é bastante frequente haver uma separação clara e às vezes para a pessoa perceber ao fim de 6 meses, se a pessoa está a trabalhar como deve ser, depois já não é muito fácil perceber onde é que esteve a falha, entre aspas, se é que se pode dizer assim. Mas tu falaste num ponto muito importante, que é mesmo aqui a questão da supervisão. Será que a supervisão depois está preparada para... E neste caso, o plano de formação dos próprios supervisores também está nesta área da qualidade, de qualidade e formação. Precisamente por isso, porque estes padrões de dificuldades, vamos chamar assim, ou de oportunidades de melhoria, podem ser operacionais, podem ser dificuldades daquele próprio operador, podem ser dificuldades daquela turma de formação onde o operador esteve inserido,
mas também podem ser desafios que os supervisores não estão habilitados a lidar, porque são situações novas, ou porque não tiveram uma estrutura ou um background que permita. E, portanto, o plano de formação de supervisores também tem que estar a par e passo neste padrão de oportunidades de melhoria, porque não é sempre do operador, não é? Há competências, há novos desafios, ainda agora com a pandemia, não é? Que todos nós soubemos o que é, em primeira mão, não é? O que é que são novos desafios, o que é que são novas realidades, o que é que nós, afinal, até pensávamos que estávamos a fazer tão bem e depois vem um contexto completamente diferente e diz, bem, afinal não está assim tão bem, afinal há muitas coisas que têm que ser mudadas. E, portanto, este plano de formação dos supervisores também está debaixo deste chapéu, porque efetivamente, quando nós olhamos para a qualidade, nós não sabemos onde é que nós podemos melhorar, não é? Pode ser na operação, pode ser na tarefa, pode ser no operador, pode ser no supervisor, ou até, quem sabe, na coordenação ou no estilo de liderança, na forma como passamos a informação. Portanto, há inúmeras oportunidades de melhoria em várias áreas e é por isso que, neste caso, está debaixo do mesmo chapéu. Claro, depois tem que haver um espírito de equipa, tem que haver um alinhamento constante. Eu não vou dizer que estão sempre de acordo, não é? Porque quem trabalha em operações sabe perfeitamente que isso nem sempre é possível. Mas, no fundo, cada um desempenha o seu papel, não é? E isso é bom. Às vezes essas tensões ou estes desacordos são bons para, de um lado, as operações também perceberem a importância da qualidade, não é? Porque no dia-a-dia já estão mais no espírito de fazer acontecer, de entregar a tempo e horas, e a qualidade também refreia um pouco esta pressa, não é? De atenção, há bases que têm que ser passadas. Agora não dá jeito, mas vocês vão ver que daqui a um mês, ainda bem que parámos para fazer isto. E, portanto, no fundo, é ali um jogo de forças, é uma dança, não é? Que às vezes vai mais para a esquerda, às vezes vai mais para a direita, mas que é muito importante. E porque também já passei por várias formas de organização e uma pessoa vai sempre aprendendo, não é? Vai sempre ajustando. Achas que faz sentido, por exemplo, envolver... Eu recomendo isso no meu magnífico livro, que está ali atrás discretamente. Eu consigo ver. Assim, uma coisa muito subliminar, não é? Mas não fosse a pessoa não reparar, eu repito outra vez. Não, mas eu defendo um bocado isso. Às vezes, não sei se não sou um bocadinho excessivamente otimista em relação a isso, porque tenho uma visão um bocadinho anglo-saxónica e que nem sempre é completamente adaptável à realidade portuguesa, não é? Portanto, eu defendo em algumas situações que, por exemplo, um assistente sénior pode ajudar no processo de recrutamento, ou um supervisor, sem dúvida. E na formação, então, sem dúvida nenhuma. Também concordas com isso? Achas que estou a exagerar um bocadinho na benevolência? Não, concordo plenamente. Pode ajudar e ele próprio também pode aprender muito, não é? Porque até não só na sua perspectiva de evolução, não é? Um sénior, a partir do momento em que está a ajudar outro operador ou ajuda no recrutamento, começa a abrir o horizonte e começa a perceber a dificuldade que é gerir uma operação, não é? E aquilo que tem que estar atento no recrutamento, no acompanhamento, na formação, que as pessoas, por exemplo, são diferentes, que há operadores que aprendem mais facilmente de uma forma, há outros que aprendem de outra forma e que muitas das vezes não tem a ver com a qualidade do formador ou com a qualidade dos conteúdos. Portanto, é sempre aqui uma adaptação ao estilo de aprendizagem, ao conteúdo que nós estamos a passar e, portanto, sou muito a favor da integração de todas as funções nestes processos, e pode ser de qualidade, como também pode ser Sim. de recrutamento e de formação, até porque há muita perspectiva diferente. E o próprio, quando nós trazemos estes elementos que tipicamente não participam nos processos, acabamos sempre por aprender, porque há um pormenor que escapou, porque há uma coisa que estamos a fazer assim há demasiado tempo que é confortável e alguém questiona. E, portanto, temos sempre a aprender. Eu sou muito apologista. Uma das coisas que também gosto de desafiar as pessoas a participar, e os operadores inclusive, é nos concursos ou nos benchmarkings de melhor operador ou melhor supervisor, aquilo que são as oportunidades que existem para eles se compararem com as melhores práticas, compararem com os KPIs que são aquilo que medem a sua performance. Será que são corretos? Será que não são? Será que eu estou a tomar atenção? Até para perceber como é que o mercado compara as funções, não é? Muitas das vezes, não sei se já aconteceu contigo,
vem desabafar e dizer, eu gostava de uma oportunidade, eu não entendo, tenho tão boa performance, eu tenho um percurso tão exemplar, porque é que eu não tenho uma oportunidade, não é? Porque é que eu não consigo chegar a supervisor, porque é que eu não consigo chegar a formador? E essa conversa até às vezes vem, não consigo, queria muito ser formador, nunca mais vou ser formador, mas depois perguntamos, já tiraste o CAP? Ah, não, ainda não. Então, se calhar há ali um padrão que tens de estar mais atento, tens de perceber que para ser formador, dei este exemplo como podia dar outro, não é? Porque eles também perceberem que o percurso dentro da empresa ou dentro da organização também obedece a certas etapas e que tem algumas exigências. E, portanto, é sempre bom dar essa possibilidade para eles experimentarem, para eles evoluírem, para eles pelo menos ficarem com a curiosidade. Olha, será que eu gostei de ser formador? Se calhar vou-me candidatar. Eu gostei de ser recrutador. Se calhar é uma área que eu vou investir e que não tinha pensado nisso. Em relação à gestão da qualidade propriamente dito, que tipo de trabalho é que vocês fazem? Portanto, monitorizam chamadas, e-mails, ou tipo de interações? O que é que mais Sim, fazem? qualidade interna, o que nós fazemos é a análise dos processos. E, portanto, confirmamos por tarefa, não é? Ou por documento, depende daquilo que nós estamos a falar, aquilo que foi feito, ou seja, se foi bem validado, se alguma coisa nos escapou, porque nós temos tarefas, por exemplo, de análise de cheques, e que são tarefas que exigem muita concentração para confirmar a data, para confirmar assinaturas, e muitas vezes exigem uma dupla validação, e portanto é esse controle de tarefas e de documentação. O que é que pode acontecer? Pode acontecer, por exemplo, nós estarmos a devolver um documento indevidamente, mas se a equipa toda estiver a devolver esse documento indevidamente, efetivamente é porque há ali ou o documento não está bem explícito, ou porque é uma situação nova, ou porque é uma nacionalidade diferente que nós nunca tínhamos deparado com aquele tipo de documento. E, portanto, este nosso controle interno, esta qualidade interna, é muito vocacionada para este tipo de detalhe, de documentação, documentação aceite, documentação válida, documentação estrangeira, portanto, tem muito a ver, não é tanto com o contacto ao cliente, é muito interno, porque também é a grande maioria da nossa atividade. Com essa informação, o que é que nós fazemos? Avaliamos o padrão, como eu estava a dizer, se algum tipo de documento não está claro, se há uma necessidade de formação, e aí temos os nossos refreshes semanais, ou então se há alguma situação daquele operador em específico, ou porque não percebeu o processo, ou porque está mais recente, ou porque até tem está numa fase menos boa da sua vida e está mais distraído, por exemplo. Temos os coachings individuais, que às vezes são feitos pelo supervisor, outras vezes são feitos também pelos elementos da qualidade. Eu sei que pode ser controverso, não é? Porque há aqui correntes que dizem que o supervisor deve ser sempre responsável pelo coaching e deve ser aquele que deve acompanhar os seus operadores, mas por outro lado, os auditores também estão muito próximos daquilo que é o trabalho. Já têm muita informação e às vezes há situações em que alguns operadores até se sentem mais à vontade com o auditor do que com o supervisor. Outras vezes não é? Mas fazer aqui um trabalho de equipa, porque também não vale a pena estarmos a subcarregar o supervisor com inúmeros coaching que nós sabemos que ele, por algum motivo, naquela semana, naquele dia, não vai conseguir cumprir. Então, mais vale não sermos tão rígidos, não é? E fazermos aqui um balanceamento entre o auditor e o supervisor sobre a forma de dar coaching ao operador, que segue um padrão e que tenha os seus trâmites, que é para não ser um de uma maneira e outro do outro. Mas, inclusive, há cerca de 2 anos investimos num espaço próprio para coaching, precisamente para ser visível na sala a importância do coaching, a importância de parar 5 minutos, 10 minutos, o que for, para poderem falar sobre determinado tema e não haver aquela desculpa. Não há salas de reuniões, estão sempre ocupadas, e é verdade, não é? Não nesta fase, mas anteriormente. Criámos um espaço de coaching muito apelativos, coloridos, no meio da sala, para garantir que as pessoas tinham ali aquela referência e sabia que tinham que parar para falar sobre o que aconteceu, às vezes bom, outras vezes menos bom, mas tinham que ter isso em cima da mesa. Ok. Eu, por acaso, num dos vídeos falei nessa questão
quem é que deve fazer, se deve ser o supervisor, se deve ser a qualidade pronto. O que eu acredito é que desde que haja comunicação, desde que as duas Exato. partes saibam o que estão a fazer, isso é o mais importante. Aquela separação muito clara, tipo, só o supervisor é que faz e nunca na vida a qualidade está envolvida, enfim, tenho algumas reservas em relação a isso, e o contrário também, não é? Portanto, eu acho que tudo quanto seja comunicação à partida é bem-vindo. Pode é isso estar tal igual como estás a dizer, se realmente aquela pessoa tem um jeito particular em transmitir e a coisa funciona e a qualidade faz isso, desde que o supervisor não fique completamente à margem, porque é que não há de ser qualidade a fazer esse papel, não é? Desde que funcione. Exato. Até porque depois nós temos os melhores incentivos da própria supervisão, que também inclui a qualidade da sua equipa. Portanto, é sempre uma tarefa que o supervisor nunca se vai demitir, não é? Claro, Porque está interessa sempre diretamente atento, do limite. exatamente. Portanto, mesmo que seja, se o auditor for um aliado do supervisor, eu acho que é bom para todos. Claro que se houver aquela questão que às vezes há internamente, de haver algum distanciamento ou do supervisor estar mais do lado do operador e contra o auditor, e então o operador fica no meio daquilo, quem é que desta vez vai ter razão, não é? Será que é o meu supervisor ou será que é o auditor? Portanto, esse tipo de tensão nunca pode existir, porque senão esta parceria também não vai funcionar. Garantindo que isso não existe, eu acho que não tem problema nenhum em ser o auditor ou ser o supervisor, desde que ambos estejam alinhados naquilo que é para passar, na Exatamente. forma pedagógica de passar, acho que não tem nenhuma questão. Um dos vídeos que eu também fiz e que teve assim mais dos da qualidade, não é um tema muito sexy, apesar de eu teimar no tema da qualidade, não é aquele que normalmente tem mais, se eu falar de vendas, tem Não. logo 10 vezes as partilhas nós os da qualidade somos uns chatos, não é? Portanto, às vezes temos um trabalhinho a fazer a esse nível, e um dos que foi mais comentado foi exatamente aquele em que eu disse que o auditor não deve ser o chato, mal disposto, que está contra todos, mas sim deve ser uma pessoa que interage, ajuda, que é amigo, que é um parceiro, não é? Isso acontece muito ainda, menos, que é ainda há muito auditor que é aquele que aponta os erros. Isto correu mal, tu estiveste péssimo. E depois, se a seguir eu estou ali para ajudar, não é propriamente o meu principal objetivo. O principal objetivo é dizer, eu tive 7 não conformidades, caramba, 7 não conformidades é excelente, porque prova a necessidade do meu trabalho. E às vezes muito menos a parte de, eu estou aqui para ajudar, olha, se fizeres isto desta maneira, consegues ter um resultado melhor. Como é que tu vês esta questão do auditor? É verdade, isso agora que tu disseste tudo, porque muitas das vezes nós caímos na tentação de ter, vou chamar modelo de incentivos para ser mais fácil, também para os auditores. E, portanto, depois às vezes nós próprios, com as nossas metodologias e com aquilo que nós definimos internamente, também transformamos os nossos auditores em algo que não é o advogado da qualidade, não é? É só mais desculpa, é só mais um elemento que está ali a produzir indicadores, a produzir, e portanto ele, como estavas a dizer, quantas mais não conformidades eu passar, mais justifico, ou quanto mais coisas eu descobrir, melhor para mim, mas nem quero saber do impacto que isso poderá ter. E, portanto, é preciso ter muito cuidado neste equilíbrio, que não é fácil, não é? Por um lado, claro que os auditores têm que perceber a importância do padrão ou da consistência com que avaliam, seja tarefas, seja chamadas, mas também não se esquecer qual é que é o seu principal objetivo, não é? Que é efetivamente identificar oportunidades de melhoria. E é para melhorar, e, portanto, no mundo ideal, nós não iríamos precisar de auditores porque estava tudo a correr às mil maravilhas, não é? Como às vezes dizem, não é? O melhor serviço de apoio ao cliente é aquele que não existe, é aquele que Exatamente. tudo correr bem, não precisamos de serviço ao cliente. E, portanto, partindo do pressuposto que nós temos a necessidade de ter auditores, porque precisamos sempre, mesmo quando tudo corre bem, há sempre algo que pode ser melhorado, e não é porque está mal, é porque pode ser melhorado. Se nós não perdemos isso em vista, sobretudo os auditores, eu acho que é um bom caminho. E os auditores também necessitam, eles próprios, de ter o seu plano de formação, também eles próprios precisam de ter a sua motivação e, portanto, não podem ficar à margem. Normalmente os auditores são em menor número, não é? Comparando com Claro. operadores, não é? Até com supervisores, não tanto, mas sim, e ficam ali um bocadinho de parte. E nós também temos que olhar para ele como pessoas que, pela sua tarefa, que também é difícil, não é? Estão sempre a apontar os erros,
São aquelas pessoas que às vezes não têm amigos porque ninguém fala com ele na equipa onde está a auditar, ou porque é assim que os outros o veem. Portanto, de formação. E é isso que nós não podemos também esquecer. Ok. Nós temos aqui uns pequenos cortes, mas eu percebi a mensagem que era dar também formação e enquadrar as equipas de qualidade nesta área da formação. Ok. E tem toda a lógica. E estas entrevistas, a lógica é não serem apenas e só sobre temas de serviço ao cliente, vendas, contact center, o que for, e é falar também um bocadinho das pessoas e como é que estas pessoas estão nesta tarefa e aquilo que está fora do seu trabalho, não é? O que é que fazes fora deste mundo, não é? Dos contact centers e que no fundo também te ajuda neste trabalho que estás a fazer? Então, eu comecei esta atividade dos contact centers com 20 anos. Já tenho 25 anos de experiência nesta área. A primeira vez que eu decidi sair deste meio dos contact centers foi a primeira vez. Fui para uma consultora e adivinha, o meu primeiro projeto foi o quê? Foi implementar um CRM. E, portanto, eu pensei, porque efetivamente depois acaba por ser uma experiência e é um gosto e nós não conseguimos sair. Isto só já vais perceber porque é que eu estou a contar. Então, todo o meu percurso foi sempre nesta área de contact centers e eu pensei sempre, bom, eu tenho que fazer qualquer coisa, eu tenho que fazer coisas diferentes. Nesta viagem de querer fazer coisas diferentes, não é? Mas não prejudicando o meu trabalho, foi muito através desta associação vou dizer o nome, que é Contact Center World, que eu comecei a descobrir, estar mais atenta a outras práticas, a outras realidades e até fora de Portugal, que havia sempre aqui aquele desejo, não é, de conhecer novas realidades. A primeira vez, claro, que concorremos, nem sequer ficámos no top 3 e foi muito difícil para mim lidar com isso, porque eu achava que tínhamos ali uma estrutura, um modelo, naquele caso até foi modelo de incentivos. Achava que estava tudo tão bem, não é? Funcionava tão bem, não percebia porque é que nem fiquei no top 3. E depois pedi para ir assistir a uma conferência sem concorrer, só para perceber o que é que tinha falhado. E efetivamente percebi onde é que tinha falhado, que não era que o modelo não fosse robusto, a nossa forma de comunicar é que era super cinzenta. E que tinha que haver ali alguma alma, que tinha que haver ali alguma veia também comercial, que eu estava tão longe, porque nós no serviço de apoio ao cliente, sem telemarketing, não é? Porque quando nós temos áreas de telemarketing, essa veia acaba por ser trabalhada. Mas quando nós trabalhamos muito na qualidade e na formação e naquilo que é o correto e o certinho, portanto, às vezes acabamos por perder aquele brilho da comunicação. Então percebi que efetivamente tinha que melhorar esse aspecto e no ano seguinte ganhámos 4 medalhas de ouro, que foi um volte-face até interno, porque internamente o serviço de apoio ao cliente às vezes é visto ali como o fim da linha, não é? Quando as coisas não correm bem, o cliente liga, ou também quando não corre bem do nosso lado, também somos chamados a atenção. E acabei por assistir ali uma transformação também de envolvimento até operacional, envolvimento de ideias, de vontade de inovar e vontade de até ir a jogo com outras áreas e com outros serviços, e acabou por ser ali quase como que uma análise anual, ou seja, em vez de fazermos a retrospectiva do que é que passou no ano anterior, nesta perspectiva de avaliação de desempenho, passámos a fazer com a perspectiva do que é que fazemos bem, o que é que conseguimos comunicar, o que é que nós conseguimos melhorar face ao ano passado, que outro prémio é que nós podemos concorrer, e isso acabou por trazer ali um entusiasmo tão grande, que eu acabei por ser convidada para pertencer a essa organização. Numa altura da minha vida em que eu decidi não trabalhar mais em contact centers e deixei esta área e não tinha nenhum emprego, portanto foi mesmo o limite, foi dizer, bom, não quero mais. Já tinha tirado, entretanto, uma pós-graduação em Economia Social e Solidária, porque eu sempre quis trabalhar no setor sem fins lucrativos e sempre quis fazer coisas boas com pessoas boas, sem saber muito bem o que é que isto era, não é? O que é que são coisas boas, o que é que são pessoas boas. Mas pronto, foi o meu mote quando eu me inscrevi na pós-graduação à noite para
para poder fazer este meu caminho, que nem sabia como é que eu ia fazer, eu só sabia que eu queria fazer. Esta associação acabou por ser super útil para mim, porque numa fase da minha vida, como eu estava a dizer, que saí desta área porque já estava cansada e não queria mesmo mais trabalhar nas áreas do contact center, essa associação convidou-me para fazer um ano de conferências e foi uma altura espetacular, porque uma pessoa que sai da sua empresa não tem outro emprego e aproveitava para pensar, ok, o que é que eu vou fazer diferente? Então passei ali um ano onde viajei imenso, desde Singapura, Viena, Londres, Flórida, fiz as conferências todas desse ano e foi espetacular. E muitas das pessoas me diziam assim, como é que tu conseguiste isso? Como é que tu não tens trabalho e de repente tens o apoio e o patrocínio para viajar pelo mundo inteiro? A verdade é que esta minha jornada começou há muitos anos atrás. E foi por isso que eu fiz esta história, não é? Foi, efetivamente, ao longo, ainda profissionalmente, ainda na empresa onde estava a trabalhar, dediquei-me de corpo e alma a estes prémios, a tentar aprender, a tentar melhorar, a tentar fazer com que a organização olhasse para isto de uma forma diferente e que utilizasse isto da melhor forma para evoluir, ou seja, não era tanto, será que vou ganhar uma medalha de ouro? Não, é, como é que eu vou melhorar? Se eu for capaz de ganhar uma medalha de ouro, quer dizer que eu internamente evolui imenso e fiz imensas coisas. E isso é que é importante, não é dizer que ganhamos, é o que é que isso implicou internamente, não é? Que salto qualitativo é que nós fizemos. Isto para dizer que às vezes nós fazemos as coisas sem pensar no objetivo final e que depois há alturas da nossa vida que deu tanto jeito, não é? Que soube mesmo bem e pensamos, ainda bem que eu dediquei tantas horas da minha vida, porque noutras alturas os contactos que nós fazemos, os laços que nós criamos, são isso que depois que nos ajudam. Mas pronto, com esta vontade de fazer coisas diferentes e de fazer coisas boas com com pessoas boas, acabei por me associar muito a causas e a associações sem fins lucrativos. Como eu gosto de fazer as coisas com rigor, e no início na conversa falámos nisso, não é? As pessoas da qualidade gostam de ter as coisas muito organizadas e com rigor, eu acho que é mesmo essa palavra. E eu, por acaso, utilizo muito uma expressão que é em bom rigor, É para reforçar ainda. pronto, eu achava que se eu gostava de trabalhar em associações sem fins lucrativos, eu não podia trabalhar sem ter um grau académico, e foi por isso que fui estudar. A verdade é que nós podemos fazer isso sem nenhum grau académico. Sim. Nós pode ser voluntário, não precisa de estudar. Mas pronto, com o meu rigor, acabei por me aproximar de associações sem fins lucrativos e trabalhei, quando eu digo trabalhei porque me dediquei e acabei por ser até assalariada em associações, portanto pode-se dizer como trabalhar em causas espetaculares. E um dos momentos muito gratificantes que tive foi quando visitei um estabelecimento prisional, porque fui falar com um grupo de reclusos que iriam sair em liberdade em 6 meses, talvez, 6, 8 meses, depende das situações, em que eu fui ouvi-los e dar conselhos sobre o que é que eles poderiam fazer quando saíssem do estabelecimento. Que para mim, como formadora, que durante muitos anos também dei formação, foi um desafio imenso, porque estas pessoas já contaram aquela história N vezes, sabem muito bem como contar a história, e é incrível o discernimento e a força que nós temos que ter para conseguir não perder o fio à meada, para podermos rebater todas as desculpas, entre aspas, não é, que apresentam para que eles quebrem aquele padrão. A verdade é que eu também acho que consigo fazer isso da melhor forma porque tenho uma experiência profissional grande. Porque se eu fizesse, se calhar, um percurso sempre na área de sem fins lucrativos ou nesta área, se calhar, mais social, se calhar haveria coisas que eu não conseguia entender ou que eu não poderia passar da melhor forma. E também, se calhar, eles vêm de outra forma que não vem uma assistente social, não é? Vem alguém que está no mercado de trabalho, que sabe o que é que pode estar a dizer, o que é que acha que é valorizado. Isso foi mesmo muito gratificante. Ainda assim, isso não foi suficiente para mim, então dediquei-me mesmo a criar uma associação sem fins lucrativos em Portugal, de apoio ao empreendedorismo. Eu sempre também tive o bicho do empreendedorismo, se bem que eu acho que estava para outra conversa,
que nós, para sermos empreendedores, não precisamos de montar a nossa própria empresa, ou seja, às vezes, se nós estivermos numa estrutura, numa empresa, nós conseguimos ter essas capacidades empreendedoras, mesmo na organização onde estamos, são características que nós desenvolvemos. Portanto, criei uma associação sem fins lucrativos em Lisboa, de apoio a empreendedores, pequenos empreendedores. E foi, sem sombra de dúvidas, eu digo isto imensas vezes, o melhor emprego da minha vida. Claro que se calhar foi o emprego onde, a nível financeiro, não foi tão recompensador, não é? Às vezes até da forma de será que tenho dinheiro este mês, será que vou ter dinheiro para o próximo mês, porque estamos a falar de cotas e de associações e, portanto, as coisas nem sempre são lineares, não é? Mas foi realmente o melhor emprego da minha vida. Era uma associação internacional, com presença em Portugal e, portanto, acabei por não perder aquele profissionalismo e aquela vontade de aprender coisas novas com outras realidades e senti-me efetivamente a ajudar pessoas que estavam no seu início de vida. Além disso, também pertenço à Associação dos Profissionais de Contact Center, à APROX, e tenho estado mais envolvida, talvez no último ano e meio, com um projeto precisamente de formação, que eu depois em breve já vou poder divulgar, mas que neste caso é aquilo que me está a dar maior gozo nestas minhas atividades paralelas, que é criar uma área nova de formação dentro desta área dos contact centers, mas associada a uma universidade. E, portanto, em breve vamos ter novidades. Há cerca de 3 anos fiz um balanço da minha vida, porque tenho 45 anos, não é? Tenho 3 filhos, 2 cães, um gato, e, portanto, fiz um balanço da minha vida e pensei, já tinha mais de 20 anos de experiência e que ainda falta outros 20 anos. E eu não queria trabalhar os próximos 20 anos como trabalhei os últimos 20. Não queria, não que os últimos 20 não tenham sido espetaculares, não tenham tido coisas muito boas e celebrações maravilhosas, é mesmo pelo estilo de vida, pelo ritmo de trabalho, pelo tipo de tarefas que nós desempenhamos. Então fiz um balanço e decidi que queria mudar de profissão. E com isto, inscrevi-me novamente na universidade e estou a tirar um curso de Psicologia Clínica. E o que eu espero é que dentro de, vou dizer 10 anos, não que eu vá demorar tanto tempo a tirar o curso, nada disso, não é? Porque eu tenho mantido o ritmo, mas eu daqui a 10 anos gostava de trabalhar noutra área. O que eu acho é que eu nunca vou deixar de trabalhar em contact centers e quem sabe, se calhar eu vou ser psicóloga clínica e vou ter, se calhar, um gabinete de apoio mesmo para profissionais de contact center, nunca se sabe. Mas decidi repensar a minha vida profissional, os últimos anos de vida profissional. Não é? Essa última parte disseste, acho o máximo, porque eu achei que não ias dizer, mas estava lá no pensamento. Eu tive um ano sabático, tive que sair fora do mundo dos contact centers. Então, o que é que eu fiz? Fui durante um ano passear por contact centers pelo mundo fora e conhecer outros. Já não falta dizer, não é? Repara, mesmo quando eu saí para trabalhar nesta associação sem fins lucrativos, eu saí já com a perspectiva que não iria voltar. Ou seja, já estava noutro caminho e efetivamente eu continuo na direção da associação, ou seja, eu não descontinuei a minha prestação. A verdade é que surgiu esta oportunidade na Cibes Processos e, portanto, eu pensei, lá está outra vez a minha vida a dizer, bom, tu achas que há um caminho, mas há aqui um atalho. Acho piada do que tu estás a dizer, porque eu tive ali um momento eureka. Uma vez fiz um processo de entrevista para o estágio na minha empresa e na altura estava com uma associação que ajuda a empregar pessoas com deficiência e eu precisava de um estagiário, uma pessoa para me ajudar na gestão da empresa, no dia-a-dia, nas pequenas coisas que me dão uma trabalheira e que me tiram o foco de outras coisas mais importantes. E fiz uma série de entrevistas, ajudado pela essa associação,
e uma das pessoas, tivemos ali uma química imediata. Aquilo não foi bem uma entrevista, não foi uma entrevista, porque basicamente, assim como logo a seguir percebemos que encaixávamos perfeitamente na forma de ser um do outro, também percebemos que ela queria muito trabalhar no setor social, mas estava a ter dificuldade a arranjar emprego e, portanto, aceitou aquela entrevista. E então a nossa reunião foi basicamente um brainstorming sobre como é que pomos uma empresa de consultoria e formação de contact centers a fazer um papel social. Foi isto a nossa conversa. Depois ela não ficou. E foi daí que surgiu a ideia de uma conferência sobre o emprego de pessoas com deficiência para contact center, que foi a última conferência que eu fiz. Foi daí, dessa entrevista, em que de repente naquela conversa, e se eu pegasse neste tema? Este era um tema interessante. E foi aí que se decidiu que o tema da conferência seria esse. Ou seja, é possível, no meio deste nosso setor chato e muito... eu vou usar a expressão, várias pessoas vão desligar este vídeo, capitalista, não é? Portanto, isto é um setor iminente, quer dizer, isto não há aqui nada de romântico sobre os contact centers, não é? Mas no fundo também existe, porque nós estamos a trabalhar para que a relação entre as pessoas, entre as empresas e os seus clientes corra melhor. Eu sei que tu trabalhas nisso e eu também, para que a relação entre as empresas e os seus trabalhadores corra melhor. É esse o nosso papel. E no limite, ainda por cima, conseguimos ir trazer estas coisas de fora, de IPS, CS, de outro tipo de associações, de outras empresas. Mas isso é verdade, eu acho que até nos traz várias competências. Uma das coisas que eu notei foi que, a partir do momento em que eu comecei a colaborar com as associações sem fins lucrativos, em que os meios são poucos, não é? Como tu sabes, passei a ser muito mais criativa nas empresas onde estou, não é? Porque já não há aquela questão de não tenho dinheiro, não faço. Não, espera, não é tudo sobre dinheiro, não é? O que é que nós precisamos? Então vamos ver de que forma é que nós vamos conseguir isto sem ter um orçamento associado, não é? Sem ter um budget para aquele projeto. Isso ajudou-me imenso. E depois também no facto de sermos pessoas diferentes, histórias diferentes, e as questões das conferências, isso surge naturalmente, não é? Eu participo também em imensas conferências, não só sobre o setor, mas sobre outras áreas, precisamente por isso, porque conheces uma pessoa, uma conversa leva a outro tema, há uma coisa em comum, e quando dás por ti, olha, já estás a fazer uma coisa completamente fora daquilo que seria o esperado naquela conferência. Uma das coisas que eu fiz, e também não foi há muito tempo, e já estava na associação, foi gostava de fazer coisas diferentes e também gostava de dar aulas um dia e gostava também porque gosto da formação, é só por isso. E também decidi investir numa certificação de Legos. E queria fazer, já ouviste falar de certeza, o Lego Sears Play, só que eu gostava de fazer mesmo na Dinamarca, porque eu pensei, bom, se é para fazer, lá está o Lego, Que se é seja... para fazer, eu vou fazer no sítio, e pronto, e fui. Foi giríssimo, porque depois lá encontrei também uma pessoa, um português, que era altamente improvável, mas que foi engraçado. E depois a verdade é que no início deste meu novo desafio profissional, o facto de ter os Legos também ajudou imenso, porque ajudou a ter uma abordagem com as pessoas de forma diferente, mais descontraída. Agora já há muito tempo não faço, só fiz, acho que a última vez até foi na associação sem fins lucrativos que fiz os Legos para definirmos a estratégia do ano seguinte. Mas às vezes estas abordagens e o facto de nós conhecermos pessoas diferentes leva-nos a caminhos diferentes, mais criativos, com mais alegria, e nós nunca sabemos quando é que serão úteis, não é? Às vezes pode não fazer sentido, mas depois passado um tempo dizemos, olha, afinal ainda bem que eu fiz. Estamos agora a chegar ao fim desta entrevista. Que última sugestão tu que poderias dar a alguém que está aqui, que tem a sua equipa, o seu contact center, o seu serviço, e sente que lhe falta alguma coisa para melhorar a qualidade? Que recomendação é que tu darias? Então, é difícil quando nós pensamos que o que é que eu vou melhorar na qualidade, não é? O que é que está por trás dessa necessidade de melhorar? Eu sou pelo rigor, é verdade, mas o que eu acho o ideal será mesmo fazer o trajeto daquilo que é o resultado da qualidade. Como nós fazemos muitas vezes o Customer Journey Mapping ou o Employee Journey Mapping. Portanto, porque é que nós não fazemos o nosso pedaço de qualidade de Journey Mapping? No fundo, é aí que nós vamos perceber o que é que está a falhar, ou que informação é que nós estamos a perder, ou porque é que ela chega ao final e não nos é satisfatória.
se é porque ela foi alvo de uma transformação que não foi a mais adequada, e aí pode ser o auditor que não está preparado, uma grelha, ou seja, é quase como voltarmos ao princípio, mas o facto de nós fazermos o descascar da situação, o caminho completo, eu acho que é a melhor forma de nós percebermos as nossas falhas. Porquê? Quando nós trabalhamos muito nesta área há muito tempo, já assumimos que sabemos imenso e que já conhecemos o processo de trás para a frente para trás, as pessoas já conhecemos há imenso tempo que trabalhamos juntas, não é? As grelhas, os outputs, os relatórios, portanto, são coisas que são muito naturais. E se nós efetivamente não pararmos para olhar para aquilo pela primeira vez, que não é fácil, é muito difícil. Portanto, mais vale tirar um dia, ou uma tarde, ou uma manhã, quando não é possível, e fazer aqui esta jornada da qualidade e perceber efetivamente onde é que nós temos que atuar. Porque, como nas empresas, processos de transformação que são completamente orientados à transformação total ou que são completamente orientados à inovação, nem sempre correm da melhor forma, não é? Porque é tudo muito disruptivo, é tudo de uma vez só, é quase como aquela sensação de dizer, não, eu vou mudar de sistema, eu vou mudar de auditores, quando vou mudar de grelhas, vou mudar de tudo. E depois vamos fazer, se calhar, exatamente os mesmos erros que nós estamos a fazer neste momento. Portanto, é mesmo uma pausa e olhar com muita atenção, com muito rigor, mas também com sentido de humor e com criatividade, para não ser mais um momento chato de um auditor, não é? Que está a olhar ali para, para aquilo que ele faz habitualmente, mas é olhar para as coisas de forma diferente. Se puderem fazer uma atividade de voluntariado numa área qualquer, ou tentar implementar um modelo de qualidade numa associação sem fins lucrativos, com uma causa social completamente diferente, eu acho que isso também é muito importante, porque nos obriga a ver a qualidade de outra forma. Estamos a ajudar uma associação que muitas vezes não tem meios de implementar modelos de qualidade ou controle de qualidade. Portanto, isso ajuda muito, porque acabamos por sair do nosso meio habitual, não é? Olharmos para um processo que também precisa de ser auditado e nós vamos ficar, se calhar, espantados com aquilo que vamos aprender e com aquilo que nós vamos fazer a transposição para o nosso trabalho habitual. E se calhar torna-se mais fácil nós podermos identificar as nossas falhas. Obrigado, Sandra. Obrigada eu. Foi um gosto enorme. Para quem nos está a ver, já sabem, subscrevam o nosso canal. Existe o canal YouTube e também temos em podcast. E façam os vossos comentários. Se quiserem fazer algum comentário, alguma sugestão, eu depois faço também a passagem aqui à Sandra e vamos coordenando aqui a resposta, se for o caso disso. Obrigado a todos então e até à próxima. Obrigada, até breve. Obrigado, Sandra.